meus amados em Cristo Jesus, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, que hoje vamos falar sobre as religiões, que nós temos no mundo e aqui no Brasil as mais influentes. Nós vamos tratar desse assunto hoje, você aqui comigo, vamos rever umas verdades, que às vezes as pessoas elas nem imaginam que isso seja uma verdade, porque o ser humano ele tem tendências de serem facilmente dominados, escravizados. O ser humano ele rapidamente ele tem uma facilidade de se deixar levar por qualquer domínio humanitário. Rapidamente elas seguem um líder, um mestre, um senhor. Por quê? Porque esse é o instinto do ser humano, de sempre seguir aquilo que elas acreditam, e que o que você acredita acaba tornando a sua verdade. Você acredita numa coisa, então aquilo para você é uma verdade, mesmo que seja mentira, mesmo que seja um engano. É a tendência do ser humano. O ser humano, muitas das vezes, no seu próprio instinto, ele não tem a capacidade de procurar sempre o que é certo, mas na verdade o que lhe agrada, o que faz bem para os seus olhos, para o seu gosto. E isso tem sido algo que traz transtornos e decepções na vida do ser humano. E ao falarmos de religião, vamos ter aqui em primeira mão o ensino sobre a Igreja Católica no mundo, tá bom? E eu, agradecido pela presença de vocês, eu venho pedir que vocês deixem o seu like, e inscreva-se no meu canal, ative lá o sininho, que o YouTube vai anunciar para vocês os próximos vídeos que eu estarei postando, para que você fique mais por dentro do que acontece no meio religioso. Por que assim? Vamos falar aqui da religião católica e evangélica, Porque qual a diferença dos evangélicos para os católicos? Vamos ver. Primeiro, vamos entender a origem da Igreja Católica, Você sabe, nós sabemos também que veio por intermédio do imperador Constantino, certo? Que ele deu início à construção da Basílica de São Pedro no Vaticano e não conseguiu terminar, digamos assim, não concluiu a obra. Seu filho Constante foi quem terminou. Então nós temos essa ideia, essa história, segundo os historiadores. E que também antes dele havia um relato, há 200 anos antes, tem um relato que diz que Inácio de Antioquia foi quem deu primeiros passos à primeira igreja no mundo, que ele vinha com seus escritos, dando seus ensinamentos para os povos da região. E dele então começou a amontoar pessoas, formando uma igreja. E isso depois da morte dos apóstolos, porque a igreja ela veio surgir exatamente em linha com os apóstolos, É tanto que a Igreja Católica ela é Igreja Católica Apostólica, só que Constantino colocou o romano no meio da Igreja Católica Apostólica e Romana, E você sabe disso também. O imperador Constantino, em meados do ano 324 depois de Cristo, teve aquela visão no céu, numa guerra, e viu aquele símbolo que tem, nas batas, nas túnicas dos padres da igreja. E dali então ele criou
essa falsa conversão a Cristo. Se batizou, só que a história conta que ele nunca foi crente, ele nunca se converteu crente realmente ao cristianismo, ele nunca se tornou um cristão. Ele apenas encontrou um meio de liderar uma nação e o mundo, de conquistar o mundo, aproveitando-se dessa situação com a religião. E não é de se admirar que a religião tem sido algo que conquista mais pessoas nesse mundo. É a religião. Porque, como eu disse, as pessoas têm tendência de seguir alguma coisa. Um líder, um mestre, né? Elas são facilmente dominadas para o escravo. Então, nesse caso, com o imperador Constantino oficializando uma igreja no mundo, né, partindo de Roma, ele deu início à Igreja Católica. E nós sabemos que ela é a maior instituição que tem no mundo, chegando cerca a 1,2 bilhões de membros, mesmo sabendo também que esse número vem caindo, mas continua sendo a primeira. Embora muitos membros fiéis não sejam influentes, podemos dizer assim, que de 90%, no máximo 40% apenas tem frequência na igreja, vão às missas, vão às suas paróquias, vão às suas basílicas, vão às suas reuniões, né? A maioria que se diz católico é porque nasce no país como o Brasil católico ou no outro país católico e segue os rudimentos da família que era católica, porém não tem nenhum costume e nem fidelidade com a igreja. Às vezes não vão nem uma missa, mas se dizem católicos, certo? Porém, o que nós sabemos também, que na realidade é que a Igreja Católica, ela criou várias doutrinas. Foi o que irritou aquele nosso amado Martinho Lutero, que se revoltou, né? Que resolveu se revoltar, criando aquela reforma protestante que abalou os alicerces da Igreja Católica. Nós sabemos também dessa história. Mas ela criou muitas doutrinas, né? O primeiro Papa Leão X, Leão I, né? O primeiro Papa Leão I, que depois teve outros Papa Leão, né? Ele trouxe muitas doutrinas para a igreja. Quando o padre Jerônimo resolveu reescrever a Bíblia no seu modo católico, ele finalmente colocou muitos escritos na Bíblia que nós temos hoje. Muitas coisas que tem na Bíblia hoje, nessa Bíblia que nós temos, vem deles. Porque a Bíblia toda foi escrita pelos judeus, que é a Bíblia ortodoxa, né? Que tem outros livros que essa aqui não tem. Como a Igreja Católica, com seus padres, tirou esses livros, deixou apenas os mais importantes. É esse que nós temos aqui, né? Como eu disse em outro vídeo, que Jesus de Nazaré, em Israel, ele sempre citava versículos bíblicos, porém, muitas parábolas que ele falava aos judeus, ele tirava de outros livros que estão na Bíblia judaica. Ele não usava essa Bíblia. Não é essa Bíblia aqui que nós temos que Jesus de Nazaré usava para rebater os fariseus. Não. E nem para ensinar os judeus. Era outros livros, como o livro de Macabeus, né? O livro de Tobias, tinha o livro da sabedoria. Quer dizer, isso aí é coisa dos judeus. Então nós não temos acesso a esses livros, porque a nossa Bíblia aqui, ela é toda originária da Igreja Católica. Embora alguns evangélicos tenham refeito, tenham reescrito, tenham feito cópias, mas sempre tirado da Igreja Católica, não tem como. Então, as doutrinas da Igreja Católica irritou alguns. Teve também, além de Martin Lutero, teve também outros protestantes também, que vocês talvez não saibam, mas tem. E com suas indulgências, que faziam com que o povo pagasse indulgência pelos seus pecados, criou mais revolta ainda, né? Mas nós sabemos também
o que você talvez não saiba, mas a influência da Igreja Católica no mundo foi tão grande, e é tão grande, que aos tempos passados dos séculos 13, 14, 15, 16, século 18, em tantas guerras e massacres que haviam no mundo, podemos saber que a interferência da Igreja Católica ela sempre teve essa influência, ela sempre estava ali, certo? Se influenciando naquilo. A Igreja Católica já causou milhões de mortes no mundo. Toda vez que acontecia um massacre, uma execução, um sacrifício humano, a Igreja Católica estava lá para autorizar. Como você sabe que teve as cruzadas, né? Vários anos as cruzadas, massacrando aldeias, massacrando tribos, massacrando famílias no mundo inteiro, em tudo comandado pela Igreja Católica, certo? Tentando liderar com mão de ferro. Teve os sacrifícios de Hitler, queimando pessoas como bruxas, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Tudo isso a Igreja Católica sempre esteve envolvida por causa da influência que ela tem. E milhões de vidas foram tiradas pela autorização da Igreja Católica. Porque todas as vezes que ia haver enforcamento, que ia haver um massacre, ia haver alguém queimado, lá estava um padre para conduzir aquela pessoa à condenação, segundo eles, porque ela sempre criou esse hábito, certo? Porque a Igreja Católica, ela criou a Trindade, né, que se chama Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Ela criou Santa Ceia, né, tirando o nome da Páscoa, batismo de criança nas águas, o culto, né, a Santa Missa, o culto dominical, né, aos domingos, que é e também ela tem a prática das leis do judaísmo, da lei de Moisés, certo? Você tem que entender isso. E segundo os papas, né, da igreja, segundo os católicos, eles dizem que para eles não há salvação fora da igreja, certo? Eles têm essa ideia que o Papa é o santo homem que tem aqui na terra, que representa o próprio Deus, e que ninguém pode julgá-lo, ninguém pode condená-lo, ninguém pode fazer nada contra ele, porque ele é o único aqui que representa Deus. Só Deus pode julgá-lo. Ele é o santo homem e ele é o nosso Pai, o nosso Deus, aliás, deles, né? Falando melhor assim, é o Pai deles, é o Deus deles, é o Senhor deles, certo? Ele tira, na verdade, ele tira, né? Ele tira o que? O sacerdócio de Cristo. Eles tiram o sacerdócio de Cristo, fazendo o homem como mediador entre Deus e os homens. Porque eles sempre tiveram isso, que você tem que se confessar, né? As pessoas vão se confessar no confessionário, ali confessam seus pecados perante o homem. E segundo eles, o homem é que tem o direito e a autoridade de ser mediador entre as pessoas da terra e o Pai Criador e Deus, tirando esse direito do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Que esse direito não é do homem, mas é do próprio Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso mediador, foi o nosso mediador entre Deus e nós, certo? Hoje não, hoje nós vivemos com ele vive em nós. Não precisamos de mediador, não precisamos de ninguém que nos ensine e que nos leve até Deus, porque ele vive em nós, certo? Esses são os lemas, são as doutrinas criadas pela Igreja Católica e muitas outras mais, coisas horríveis aconteceram lá. O Papa é um homem santo, acima de tudo, e não pode ser julgado por homem senão por Deus, segundo, né, os preceitos da tão chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, tudo isso e muito mais, tem muitas histórias que contam sobre, né, o seu reinado no mundo da Igreja Católica. A Igreja Católica está envolvida em tudo, na política, na sociedade, nas escolas,
em todo o território humano, a Igreja Católica ela tem as suas influências, certo? Mesmo que em muitos países ela não tenha tanto poderio, mas ela domina. Agora, o que tem a ver os evangélicos? A origem dos evangélicos vem na Reforma Protestante, criada por Martim Lutero. Martim Lutero, certo? Ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na Alemanha. Ele era alemão, tá bom? E ele estudava para ser advogado. Seus pais queriam que ele se formasse para ser um advogado. Ele passou tempos estudando, um homem estudado, certo? Mas numa situação de aperto, segundo os historiadores, certo? Disseram que numa situação de aperto de Martim Lutero, ele fez uma promessa a uma santa e passou por essa situação, né? Conseguiu passar por isso e resolveu cumprir a promessa de ser monge e deixou, né? Abandonou os seus estudos de advocacia para ser monge. E assim ele fez. Só que aí ele tinha uma imagem da igreja lá fora, como os padres, bispos e papas como santos homens de Deus, né? Que realmente falavam a verdade. E ele tinha essa concepção. Porém, quando ele se envolveu, quando ele passou a fazer parte deles, né? Que é assim que acontece sempre, ele se sentia incomodado com as práticas da igreja. Ele via muita injustiça, muita mentira. Ele via muita imoralidade, né? Da parte das irmãs freiras com os padres, os monges. E ele via muita injustiça e não começou a aceitar isso. Ele ficou irritado, ele não conseguia se conter, ele não se sentia em paz com tudo aquilo. Ele estava revoltado com aquilo, até que descobriram na Bíblia que o justo viverá pela fé. Ele lê na Bíblia, ele viu essa passagem. Então quer dizer, ele então indagou com ele mesmo: se o justo vive pela fé, então não tem que fazer nada. Então não existe obras para ser justificado diante de Deus. E essa é a verdade, como tem em Romanos. Ninguém será justificado pelas obras da lei, senão pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é uma das verdades que eu já mostrei para vocês. E aí então nasceu a sua revolta. E ele foi se rebelando, né? E foi irritando os seus líderes da igreja. Então ele criou essa reforma protestante, né? E aí ele mudou a leitura da Bíblia do latim para o alemão, e isso desafiou a Igreja Católica. Ele desafiou a Igreja Católica. Daí então surgiria, né? Daí então os evangélicos. As igrejas, as chamadas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, vocês precisam entender isso, que todas elas saíram da Igreja Católica. Todos saíram da Igreja Católica. Primeiro foi com Martim Lutero, depois teve outros na França, certo? Todos católicos, padres e monges. Depois teve o nosso então João Ferreira de Almeida, que também era padre, certo? Que traduziu a Bíblia. Ele era um português, então ele traduziu para o português, né? Embora muitos crentes e evangélicos o adotem como um homem que teve a revelação, porém não era nada mais do que um padre, tá certo? Mas qual é o problema então? Qual é o problema? O problema é que nem Lutero e nem João Ferreira de Almeida trouxeram o evangelho, certo? Da graça de Cristo. Não. Eles fizeram a reforma protestante? Fizeram. Eles mudaram a história? Mudaram. Mas não mudaram o evangelho.
não trouxeram as verdades da graça de Cristo. Por quê? Porque mesmo no início tendo sido uma grande revelação, tendo sido uma grande revolução no mundo, que atraiu milhares de pessoas, e muitas pessoas suspiraram de alívio por causa da pressão, por causa da opressão, da escravidão da Igreja Católica, que roubava os seus alimentos, roubava os seus direitos, os camponeses da época, dos séculos em que ela começou a reinar. Os camponeses e os mais pobres eram os que mais sofriam, porque não tinham escolas. Os mosteiros que a Igreja Católica fazia, certo? Os mosteiros, os monastérios, ali os filhos dos nobres estudavam. Só os nobres, os condes, os reis, os príncipes, né? Os coronéis. Só família real era que tinham direito, era quem tinha direitos de usufruir, né? De tudo aquilo que a Igreja Católica tinha no mundo. Pobres, camponeses, só tinham que trabalhar e dar uns alimentos para eles, né? Porque os papas, juntamente com os imperadores e os reis, eles se uniam, porque a Igreja Católica ela sempre teve um vínculo com os poderes no mundo, né? O vínculo poderio da Igreja Católica é com as leis governamentais do mundo. Por isso que ela cresceu tanto e se expandiu no mundo, certo? Então, com essa parceria, ela tirava, né, o alimento do povo. E quando não tinha alimento, levava seus filhos como escravo. Até que fizeram os cruzados, né? Os cavaleiros templários, aqueles cavaleiros das cruzadas, aquele exército imenso da Igreja Católica com aquela cruz, né? Diziam que eram soldados de Cristo, que era em nome de Deus que faziam aquilo, limpando a terra dos hereges. É isso? Só que tudo isso é religião. Tudo isso era para escravizar e matar o povo. Hoje, a escravidão continua. Mudou-se o sistema, mas criou-se outro sistema. Hoje, nós temos um sistema religioso implantado dentro das igrejas evangélicas, que escravizam o povo, não na carne, mas no espírito. Escravizam o povo espiritualmente. Por quê? Porque o espírito fica retido. E passam a fazer práticas das leis de Moisés, do judaísmo, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso ressuscitado, ele encravou na cruz, certo? Mas o sistema religioso tem trazido essas práticas para escravizar o povo. Na sua carne, eles fazem as obras da carne, que quem está na carne não pode agradar a Deus. E você sabe que tudo que é da carne é aquilo que é palpável, que você toca. Por exemplo, o que é as coisas da carne? O que são as obras da carne? É aquilo que sua carne se utiliza, como comida, como sexo, como o roubo, a mentira, o engano, como práticas religiosas de campanhas, de sacrifícios, né? Em altares feitos por homens, certo? Você pega envelope, você pega uma roça, você pega uma vassoura, você pega um lenço ungido, você pega uma garrafinha com água. Tudo isso que é material, que é usado como prática das igrejas, é da carne. É as obras mortas que Deus tirou da terra, através do sacrifício do Senhor Jesus. Porém, é por isso que eu digo que tanto o Lutero como o João Ferreira de Almeida não mudaram muito. Fizeram tudo isso, não trouxeram, né? Entendeu? Por quê? Porque a mudança deles foi boa por uma parte. Mas por outra parte, durante muitos séculos, o povo de Deus vem sendo massacrado e escravizado pelo sistema religioso. Porque na verdade os evangélicos, muitas igrejas evangélicas, né, adotam até hoje o judaísmo, a lei de Moisés, dentro de seus templos, né? Saíram de uma religião e entraram noutra religião. Essa é a verdade. Muitas práticas dos evangélicos vêm da católica,
Você tem que entender isso, porque todas as igrejas evangélicas saíram da igreja católica. Porque se a igreja católica, né, ela criou a Santa Trindade, né, que não tem na Bíblia, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não tem esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, não. O nosso Senhor não se divide em três, ele se divide em dois. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então é o Pai e o Filho, e mais nada. É isso que você tem que entender. É o Pai e o Filho. Quando se fala no Espírito Santo, você está dividindo três partes. Não existe. O Espírito da verdade, o Espírito Consolador é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus dentro de nós. Não tem essa, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso aqui é criação da Igreja Católica. Foi criado por Constantino com seus papas, certo? Então, se a Igreja Católica criou isso, os evangélicos também adotam. Os evangélicos também fazem suas orações, seus rituais de batismo, de consagração, usando a Santíssima Trindade. Não tem diferença aí. Se a igreja criou, né, a Santa Ceia, a Igreja Católica criou a Santa Ceia para escravizar o povo mais uma vez, querendo dizer que aquele pão, né, aquela ostra ali, aquela bolacha, é o corpo de Jesus Cristo. E que o vinho ali é o sangue dele. Quando você ele bota aqui na sua boca, ele bota lá no céu da sua boca. Ele não quer que você mastigue, porque senão você vai estar mastigando o corpo de Cristo, né? Segundo eles. Ah, meu Deus, é brincadeira. Quanta ignorância nesse mundo. E o povo é enganado porque o povo tem essa tendência para o engano. O povo gosta de ser enganado. Essa é a verdade. Certo? E o sangue, aquele vinho é o sangue, mas não é o corpo de Cristo. Quem fala? Onde é que está na Bíblia dizendo que o corpo de Cristo é o pão e o vinho? Não, ali, quando Jesus falou naquela noite da Páscoa com seus discípulos, que ele se reuniu com seus discípulos ali, certo? Para celebrar a Páscoa, ele procurou uma casa, um local, e os seus discípulos prepararam para ele aquele local ali da Páscoa, que não era Santa Ceia, porque ceia é janta. O nome ceia é a última refeição do dia, que é a janta, por isso que chamam de ceia, porque é à noite, certo? Hoje todo mundo faz sua ceia à noite, todas as pessoas têm sua janta. Então, se passei esse nome Santa Ceia, você pode botar o nome de Santa Janta. Então, poderia ser Santa Janta, né? Mas é a ignorância do povo. O povo não entende e vem enganado. A Igreja Católica criou Santa Ceia, né? E os evangélicos adotam Santa Ceia do mesmo jeito, não muda nada. Não, mas lá eles têm sempre uma desdobra, né? Eles vão desdobrando, querendo dizer que não, mas é a mesma coisa. Vocês estão adotando a mesma prática da Igreja Católica, essa é a verdade. Porque nenhum pastor, nenhum bispo de igreja nenhuma, né, nem apóstolo, nem missionário criou nada. A verdade é que todo costume que tem os evangélicos vem da Igreja Católica. O início foi da Igreja Católica, né, que tira o sacerdócio do Senhor Jesus. Você tira, quando você precisa de um pastor, quando você precisa de um bispo, quando você depende de um missionário, de um apóstolo, para botar a mão na sua cabeça, para orar por você, para pegar seus pedidos e levar para Israel, né? Eu levo seus pedidos para Israel, lá vamos queimar, ou colocar os seus pedidos aqui nesse azeite, nesse azeite aqui, e vai ficar consagrado aqui. Deus, quer dizer, ele está tirando o sacerdócio de Cristo. Ele está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus não valeu de nada, certo? Ele rouba o sacerdócio do Senhor Jesus, que é o nosso sacerdote. Hoje o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, certo? Que nós não precisamos mais disso. Como eu já falei em outros vídeos, que ele iria implantar na nossa mente, no nosso coração, a sua palavra. Tá bom? Isso é o relato que eu tenho para dizer hoje sobre as religiões. Porque a Santa Ceia da Igreja Católica é a mesma que tem nos evangélicos.
O batismo de criança que a Igreja Católica inventou, os evangélicos também adotaram. Só que não criança, mas adulto, mas é o mesmo batismo. E tudo aquilo, o domingo, o culto de domingo, também os evangélicos também adotaram. Quer dizer, tudo isso, essas práticas que a Igreja Católica implantou, os evangélicos também adotam. Ou não adotam? Adotam. A idolatria, os evangélicos também idolatram. A Igreja Católica, ela tem suas idolatrias, que são as suas imagens de escultura, né? Suas santas, de gesso, de pedra, de madeira, né? Santo Antônio, São Francisco, São José, Santa Maria, Santa Rita de Cássia, e Santa não sei o que, e Aparecida, e não sei o que mais, e muitos santos eles têm. E eles fazem aquelas procissões, né? 4 homens carregando aquela imagem e uma multidão de pessoas atrás. Quer dizer, os evangélicos também têm as suas idolatrias. Eles idolatram. Quando você coloca um copo d'água para receber uma oração, ali é uma idolatria. É material. Tudo que é material é idolatria. Certo? Isso são obras da carne. Não, mas é porque está escrito que não, nada disso. Isso aí é da lei. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento dos apóstolos, né, principalmente as epístolas do apóstolo Paulo, você não vai ver de maneira nenhuma mensagem dele falando que você tem que usar copo d'água em oração, usar lenço. Ah, mas Paulo usou seu lenço, usou seus... Ali foi quando ele ainda não tinha recebido a revelação do Evangelho, certo? Você tem que entender isso. Mas todas essas práticas vêm da Igreja Católica, do judaísmo, vem da lei de Moisés, é contra o Evangelho de Cristo. Entendeu? Isso é idolatria. Entendeu? Vassoura ungida, idolatria. Entendeu? Você pega um bonequinho, amarra aqui, que não sei quantos nós da libertação, da amarração, idolatria, Arca da Aliança. Você sabe que teve reportagens aí que carregavam a Arca da Aliança, chegando em cada estado do Brasil, e em cada estado que ela chegava, estava uma multidão de pessoas esperando, com aqueles 4 homens que se diziam levitas, que não tem nada a ver com levitas, tudo idolatria. O quipá, aquelas vestes sacerdotais nos templos dele, idolatria, tirado do judaísmo. Tudo isso, a Igreja Católica tem idolatria, os evangélicos também têm. Orações de monte, vigílias, tudo isso é idolatria. Ai, porque vem um pastor consagrado. Ai, porque vem um missionário que revela tudo, né? Dentro desses templos tem uma grande mentira. Entendeu? Quer dizer, os evangélicos condenam os católicos, mas muitos também são idólatras. Essa é a verdade. A verdade é que tanto católicos como evangélicos, pessoal, e qualquer religião estão debaixo da graça de Cristo. Não adianta condenar a religião, não adianta você condenar os católicos, não adianta você criticar os católicos, que eles são do diabo, que vão para o inferno, que não sei o quê, porque você também tem as mesmas práticas idólatras deles. Estão todos debaixo da graça de Cristo, porque da cruz de Cristo para cá todos são agraciados por ele. Porém, quando você não tem as verdades do Evangelho da graça do Senhor Jesus, então você está vivendo na carne. Você vive na carne praticando as obras da lei, que é coisa material, né? Como você vê que tem até revelações absurdas de missionárias, de missionários, de apóstolos, de pastores. As pessoas ficam idolatrando, as pessoas ficam gritando, batendo palma, pulando, rodando, caindo, ao ouvirem aquelas mensagens, aquelas palhaçadas daqueles homens ou daquela mulher. Isso é idolatria, como tem na Igreja Católica. Então, é o sujo falando do mal lavado. Entende? É que nem Jesus falou. É um cego guiando outro cego. Deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho. Jesus fala: hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho. Quer dizer, você
tem que ver que os teus costumes, senhores amados evangélicos, saíram da Igreja Católica. Vocês criaram apenas alguma doutrina, mas sempre estão no regime carnal da lei, do judaísmo. E isso é contra o Evangelho da graça de Cristo nosso Senhor. Não adianta, né? E essa é a verdade. Então, o que eu venho trazer hoje é isso. Evangélicos, o retrato da Igreja Católica. Entendeu? Os evangélicos. Agora, os cristãos que seguem a Cristo, que vivem o Evangelho da graça do Senhor Jesus, é que tem toda a diferença. Tanto de evangélicos como de católicos. Não que eu esteja condenando nenhum. Não que eu venha dizer aqui que tanto os católicos como os evangélicos, como os macumbeiros, os espíritas, né, como os testemunhos de Jeová, maçom e tantas outras religiões vão para o inferno, que vão queimar, não, nada disso. Ninguém vai queimar inferno nenhum espiritual criado pelos evangélicos. Nenhum. Porque só quem criou esse negócio de inferno queimando foram as religiões. Mas a palavra do Senhor Jesus não tem isso. Porque a palavra inferno, do original, é sepultura. É o lugar dos mortos, é um cemitério. Que é para onde todo mundo vai quando morre. Todo mundo morre e vai para o inferno. Eu, você, os crentes, os católicos, os evangélicos, todos vão para o inferno. Porque quando morrer, teu corpo vai para o cemitério, vai para a sepultura. E ali significa o inferno. Que diz na Bíblia. Porque quem colocou esse nome inferno aqui na Bíblia, diabo, satanás, demônio, foi o então querido padre Jerônimo, e João Ferreira de Almeida também reescreveu colocando. Tá bom? Para o quê? Para intimidar, para escravizar o povo nas suas religiões. Porque tudo isso são doutrinas, são costumes, né, dos gregos. É mitologia grega. Os gregos sempre tiveram essa ideia do inferno como Hades, com os seus ídolos, né, seus deuses, vários deuses criados pelos gregos. É tanto que a Igreja Católica, e diz a história que o Constantino sempre adorou o Deus Sol. Você veja que quando eles fizeram a imagem de Jesus Cristo, ele tem aquela coroa em volta da cabeça assim, com raios reluzentes. Ali, ele está mostrando ali a sua idolatria, né? A sua adoração ao Deus Sol, certo? Para que você entenda. Você veja que cada santinho da Igreja Católica tem aquele arcozinho sobre sua cabeça, com raios reluzentes. Muitos católicos e até crentes acham que é representando ali a soberania do Senhor. Como santo, não. Ali é o Deus Sol, que é o que a Igreja Católica sempre adora, que é a Maria. Maria, para a Igreja Católica, é a Maria, e não Jesus. Sempre foi assim. E o Deus Sol está sempre ali, em todo lugar, até na batida do padre. Tem o desenho, a imagem do Deus Sol. E isso é uma idolatria que eles vêm trazendo há muito tempo. Agora, por que eles falam de Jesus? Porque realmente você tem que entender que tudo começou com Jesus Cristo. Desde o tempo que perseguiram os apóstolos, mataram os cristãos na arena, né? Deram para os leões comer, crucificaram, queimaram, e iam crescendo, até que Constantino viu que não tinha como lidar com ele. E o único meio de acabar com isso era inventando uma conversão falsa, né? Inventando que ia se converter ao cristianismo, adotando Jesus Cristo. Porque se não adotasse Jesus Cristo, ninguém seguiria. Ninguém entra numa igreja hoje se não tiver o nome de Jesus Cristo. Se o pastor, o padre, o apóstolo, o macumbeiro, o espírita, seja lá quem for, não falar o nome de Jesus, as pessoas não vão estar lá. Mas não é pelo fato de falarem o nome de Jesus, de lá ter o nome de Jesus Cristo é o Senhor, Jesus o Salvador, Jesus o maior do mundo, que ali tem a presença de Deus, que ali é a casa de Deus, que ali tem Deus. Não, não é nada disso. O nome de Jesus Cristo está em todo lugar. As pessoas picham o nome de Jesus Cristo em muros, picham em banheiros de rodoviária, em banheiros de empresa, picham em lugares sujos, em lixeiros, tem lá o nome de Jesus Cristo. Quer dizer, uma blasfêmia, um desrespeito enorme contra Jesus Cristo, mas nós sabemos que o nosso Senhor hoje não é aquele Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado,
Essa é a diferença. Mas as pessoas vivem nessas ilusões no mundo. Então, não existe diferença. Por um lado, a Igreja Católica, com suas idolatrias, suas leis judaicas, e do outro lado, a Igreja Evangélica, com suas idolatrias e suas leis judaicas também. Que tudo isso é contra o Evangelho de Cristo. Então, não adianta um condenar o outro. Estamos todos debaixo da graça de Cristo e ninguém vai queimar em inferno nenhum, mas vamos morrer um dia e o Espírito volta para Deus. Amém? Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a todos. E fiquem todos na graça de Cristo. Muito obrigado por tudo.